Comentar esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem algumas coisas que para o review funcionar e valer a pena, eu vou ter que conversar sobre algumas coisinhas antes. Então vamos lá. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente está aqui em mais um vídeo para analisar mais um capítulo dessa quinta e última temporada de Lower Decks. Dessa vez sobre a Base Estelar 80, a tão temida Base Estelar 80, que a gente já ouviu falar antes e não tem lá exatamente uma boa reputação. Um episódio bacaninha, que tem um lado muito legal, mas também tem um outro lado que pede um pouquinho mais da nossa boa vontade. Por quê? O assunto que eu vou falar com vocês tem um pouco a ver com esse negócio da gente ter que lembrar que a gente está vivendo uma nova era de Star Trek que está sendo feita com um outro paradigma, sobre um outro prisma. E a gente também tem que manter em mente que, por mais que o humor e as coisinhas cômicas sempre tenham estado presente na franquia como um todo, que sempre foi uma franquia bem humorada, apesar dela ter assuntos mais densos, mais sérios, o humor não é uma coisa estranha. A gente nunca tinha mergulhado de vez em alguma coisa que se auto-intitula como sendo comédia. Dava pra ter feito alguma coisa que fizesse a gente rir e ainda assim não ferisse as estruturas já colocadas lá atrás? Não sei. Esse é um assunto complicado que realmente na hora de desenvolver uma série, quando a gente dá um palpite qualquer assim, a gente se esquece que só falar não resolve nada. Porque os caras têm que pensar numa série de coisas. Tem que pensar numa série de mecânicas de coisas do canon, se eles vão levar de forma fiel ou não. E o mais importante, se eles se importam com isso. Porque o maior pecado que uma comédia pode cometer é não ser engraçada. Ser engraçado é uma coisa muito subjetiva, o que faz uma pessoa rir não é exatamente o que faz a outra rir. Mas o humor tem que ter aquela roupagem de algo que transmite algo de uma forma no mínimo divertidinha, que faça com que a pessoa, ainda que não gargalhe, pelo menos esteja recebendo aquilo de uma forma autoastral. E aqui o que eles estão fazendo é contar uma história que faz com que eu me questione constantemente o quão canônica essas histórias são. Porque elas colocam as coisas numa perspectiva que complica muito o lance de eu acreditar que elas acontecem de fato no mesmo universo da franquia principal. Por exemplo, quando a gente fala a respeito das coisas que funcionam como um tipo de metáfora social, que Star Trek sempre trabalhou com esse lado muito bem, diga-se de passagem, trazendo alimento para o pensamento, para a gente fazer comentários sobre as mais diversas áreas nos quais seres humanos estão inseridos, de coisas que valem a pena a gente ter pequenas discussões, às vezes instigando algumas coisas, às vezes pregando outras, mas normalmente levantando só a questão, a pergunta. Eles não necessariamente te faziam engolir alguma coisa, mas te faziam um questionamento que era muito benéfico fazer com que as pessoas exercitassem o que elas pensavam sobre aquilo. E aqui a gente continua tendo algo que vai por um caminho similar. Eu acredito que, como eu disse no vídeo passado, muito do que a gente vê num episódio vem da nossa bagagem pessoal, e se você perguntar para duas pessoas diferentes o que elas viram naquele episódio, elas podem até te falar que o episódio é sobre a mesma historinha. Mas se você perguntar o que estava por trás, no teor do que está sendo dito, talvez essas pessoas tenham visões diferentes. Então o que eu particularmente vi nesse episódio me remete a algumas coisas que eu acho bastante interessantes, discussões que eu acho super válidas. Mas do outro lado, o lado mais lúdico do humor, às vezes até para se permitir existir com essas mecânicas, com essas escolhas, fazem de fato com que eu me pergunte o quão válida essas coisas são para eu aceitar elas dentro do universo principal das historinhas que estavam sendo contadas antes. Eu vou explicar melhor isso quando a gente estiver falando, obviamente, na parte com spoilers. Mas em se tratando da Base Estelar 80, o que eu já adianto para vocês é: às vezes ela parece um pouco exagerada demais
para algo como a Federação ou a Frota Estelar ter permitido que algo chegasse naquele nível. Mas a gente já vai falar um pouquinho melhor a respeito disso, já já. Fica com o tio Heitor, vem comigo, segura na minha mão. Para quem tá chegando agora ou para quem já é velho conhecido aqui do canal, eu peço, como sempre, que você deixe o seu joinha, aquele like maroto que ajuda tanto ao meu conteúdo crescer e ter a chance de chegar em mais interessados. Inclusive, se vocês gostarem do que vocês estão vendo nesse vídeo, curtem as coisas que eu digo, o meu jeitinho, considere se inscrever para não correr o risco de perder os conteúdos variados que eu coloco aqui no canal. Lembrando que no final do vídeo vai ter a participação da galera de casa no momento dos telanautas e já deixo avisado que a partir daqui eu vou falar abertamente dos eventos do episódio, não necessariamente com a intenção de recapitular tudo, mas para poder usar os eventos de lá para comentar as coisas do que eu estava dizendo agora, um pouquinho antes dessa parte aqui. A gente vê desde a primeira temporada a Mariner passar por um bocado de coisas, desde ela ter sido extremamente insolente até ela estar de fato amadurecendo. E agora parece que a gente está chegando num ponto onde, além disso ser fato, parece que ela está começando a ficar confortável com isso. O problema todo é que quando alguma coisa vai mal com os equipamentos e o pessoal da Cerritos, ela deixa de ser capaz de fazer as viagens interestelares com a dobra que ela costuma fazer, e aí ela fica meio que dependente de reparos. O problema é que calhou deles estarem perto justamente da base estelar 80, que ela já tinha ido visitar meio que como um castigo, uma punição, quando ela foi insubordinada com a mãe dela, e aí ela tem uma visão super ruim de tudo aquilo lá, que tem uma tremenda de uma má fama. E aí é que mora justamente a chave para encarar o como eu vi o episódio, que é o lance deles terem tentado mostrar que isto é verdade, sim, por um lado, mas também só até a página 2, porque tem muita coisa ali que talvez as pessoas que têm essa ideia pré-concebida a respeito daquele lugar acabem pensando naquilo como se fosse o maior buraco que você pode chegar na sua carreira, ou quando você passa lá meramente como um visitante, que é um lugar a ser evitado. Mas também, como eles deixam claro ao longo do episódio, tem muita coisa lá que as pessoas não fazem bem, não é pela má vontade, talvez seja inclusive pelas circunstâncias. Quantas vezes a gente que aqui, brasileiro, conta, por exemplo, com o SUS, já passou por situações onde aquele profissional que está atendendo a gente queria mesmo, de verdade, fazer algo melhor, mais interessante pra gente, mas simplesmente não tá ao alcance do cara. Então qualquer um que entende um pouquinho de repartição pública e outras coisas que vão mais ou menos pelo mesmo caminho, sejam elas públicas ou não, vai se relacionar com isso aí. Você é servidor público, sabe bem do que eu tô falando. O lugar acaba servindo então como uma espécie de coleção de rejeito. Tudo que é de pior, que a frota não consegue se livrar, aquelas pessoas que já desceram tão fundo na carreira que o único jeito, já que você não pode necessariamente demitir, é arranjar um lugar para colocar o cara meio pra varrer para debaixo do tapete, é meio que pra aí que a galera vai. O problema é que essa visão que a gente tinha a respeito daquele lugar parecia ser predominante em relação a todo mundo que tá lá merece ser punido, quando não é exatamente assim que a coisa funciona. A gente descobre que quem tá lá às vezes até tá com intenção boa, mas simplesmente não tem recursos, ou talvez esteja lá como voluntário mesmo. O que não faz nenhuma diferença em relação ao fato de que é tudo remendado, que nada funciona. Agora, não bastasse isso, o lugar em si já ser complicadíssimo de você conseguir tirar qualquer proveito, porque para você circular entre os diferentes departamentos já é um inferno, conseguir encontrar as informações é outro. A própria galera da Cerritos, que foi para aí e até então só estava com problema na navegação, começa a passar por um processo onde a galera tá virando um tipo de zumbi. Então é um problema em cima do outro e nada ajuda a resolver nada. A princípio, talvez a primeira coisa que você se pergunte é: será que esse lugar é tão infecto, tão ruim, tão virulento, que o pessoal da Cerritos talvez não tenha a imunidade do jeito que devia, ter uma imunidade baixa para encarar, ou como ao entrar em contato com essa base, eles ficam doentes ao ponto de parecerem tão de fato daquele jeito lá?
meio zumbizão, meio eletrificados, fora do ar e tal. Como desgraça pouca é bobagem, os comunicadores deles também estão dando defeito, como se fosse uma espécie de estática. Cada vez que eles usam, parece que a situação fica pior. Pelo menos é assim que eles estão sentindo até eles verem que tem algum tipo de correlação ali entre os eventos que estão acontecendo. Mas é evidente, as coisas estão interligadas e quem acaba notando isso é justamente a tal da mocinha El-Auriana, que inclusive está com o uniforme da época de Enterprise, que a gente acaba não sabendo exatamente se ela tá com aquele uniforme porque ela gosta ou se é porque só o que caiu na mão dela, apesar do negócio estar com pelo menos uns 200 e poucos anos de atraso. Como se nada chegasse ali mesmo num lugar que em teoria deveria contar com sintetizadores, o que daria conta dessa parte. Mas como eles não têm, até a comida tem que ser feita nas vendinhas, por exemplo, do carinha lá do hot dog. E aí eles ainda me fazem uma parada que acabou me lembrando os Atras, lá do Babylon 5, que a gente via um monte do mesmo cara, que não era o mesmo cara, mas eles eram feitos pelo mesmo ator, exatamente com a mesma maquiagem, que é como se ele tivesse uma família de vários irmãos iguais, mas todos eles ligeiramente diferentes. Aqui nesse caso a gente acaba vendo que o cara tá em tudo quanto é lugar diferente. No começo a capitã nem entende exatamente o que está acontecendo, até que fica muito óbvio. O cara que é o tal do Jakubowski, ele tá se colocando nos lugares diferentes, porque cada vez que ele vai dizer o próximo caminho que ela deve seguir para conseguir chegar no que ela precisa resolver, ela acaba dando uma mãozinha para consertar uma coisinha nova que ele por si só não era capaz. Aí a gente se pergunta, o cara tá sendo incompetente ou competente ao fazer com que outra pessoa faça o que ele não é capaz de fazer? E é justamente quando a Capitã Freeman resolve, mesmo percebendo o engodo, que na verdade o cara precisa de ajuda e ela está sim disposta a dar aquela ajuda, que a gente acaba tendo uma conexão com o primeiro episódio dessa temporada, quando eles viram lá o Xoxoverso, que ela descobre que inclusive ela não estava na Cerritos porque ela tinha sido alocada na base Estelar 80 para tomar conta daquele lugar. E eu tinha dito para vocês que a minha impressão era de que talvez, bem talvez, naquele universo, por ter algumas coisas diferentes, aquilo não significasse a pior das coisas. Não foi exatamente eles mostrarem o contrário do que eu falei, nem confirmarem, mas o fato dela ter tido boa vontade aqui demonstra que talvez de fato esse lugar fosse neutro o suficiente para algo que parecesse uma punição ser na verdade uma oportunidade. Aí acaba fazendo valer a pena a tal metáfora social que eu tô falando, quando eles mostram para você que na verdade tudo é uma questão de ponto de vista. Quando eles colocam as coisas a respeito de que esse lugar que parece ser o fim do mundo para alguns, para outros funciona perfeitamente como uma espécie de segunda chance. E ironicamente é justamente quando as coisas estão indo mais mal na Cerritos que é uma galera da base Estelar 80 que acaba indo lá ajudar. Essa turminha acabou vendo esse negócio de que o comunicador não está funcionando e acaba fazendo com que o pessoal da Cerritos esteja, a partir do momento que faz uso do comunicador e ele dá aquele estalo, parece que faz aquela coisa meio de um distúrbio elétrico, esteja se transformando no zumbizinho lá. Então, para ir procurar uma assinatura biológica que deve estar nos bancos de dados da Cerritos, eles acabam tentando ir lá ver o que está acontecendo para entender o que está burlando esse papo das frequências do comunicador. E aí a gente acaba caindo numa coisa que meio que acontece na franquia há tempos, que é quando uma nave passa por um determinado tipo de problema, ela normalmente faz lá os seus diários de bordo, anota inclusive o como eles fizeram para resolver aquilo, então outras naves em outros lugares, se passarem exatamente pela mesma coisa ou algo similar, não vão ter que começar a resolver as coisas do zero. E aí a gente vê eles mais uma vez fazendo uso dos personagens tripulantes das tais baleias belugas, que a gente sabe, pelo menos nos manuais técnicos antigos, de antigas ideias para a franquia, que já deveriam ter sido pelo menos implementados lá pro lado da nova geração, mas por motivos técnicos e orçamentários foram deixados de lado. Eles deveriam ter lá The Cetacean Observations, ou seja, a galera dos cetáceos trabalhando como tripulantes, só que embaixo d'água. E aqui a gente vê que esses tripulantes foram em uma missão anterior para algum lugar que muito provavelmente recebia melhor o tipo de vida deles. E aí quando eles voltaram,
eles voltaram infectados por um tipo de vida que tem justamente essas características anafásicas e toda aquela penca de tecnobabble que faz a gente entender que tinha uma forma de vida meio elétrica vivendo dentro deles. E foi retornando para cá e entrando nessa missão, a comunicação deles e a interação deles, que justamente fez com que a tal forma de vida se espalhasse pelos comunicadores. E aí vai lascando as coisas com a galera achando que o problema todo estava na base estelar 80. Vai vendo. Mas ao melhor estilo Star Trek de fazer as coisas, no final eles conseguem de fato capturar a tal entidade anafásica de forma gentil. Porque senão não era compatível com a ideia. Então tem essa coisa da ajuda mútua entre a tripulação da Cerritos, a galera da base e tal, o que, ao resolver o problema com os cetáceos, faz com que precisar dos equipamentos que eles foram buscar na base se torne um problema obsoleto, já que eles voltam a ter condições de viajar na velocidade que eles precisam, porque os carinhas que fariam isso estão bem, então não precisa do tal equipamento para burlar a coisa. O problema é que a base estelar 80 tá tão zoada que eles não conseguem nem avisar direito a Capitã Freeman, que ainda tá lá tentando ajudar a livrar os caras da infestação de morcegos, e tá ela lá ainda tentando dar porrada nos morcegos nos níveis que quase ninguém usa. Então, para concluir essa linha de raciocínio, transmitir essa ideia de que às vezes a gente julga mal alguém por uma reputação que talvez não seja assim tão merecida, foi uma parte do episódio que eu achei que valeu a pena e transmitiu as coisas de uma forma que eu esperaria assim de um episódio de Star Trek. Por outro lado, ver uma base que é ali mais ou menos da época da série clássica, inclusive você vê pelos cenários lá, que são compatíveis muito mais com a Enterprise do Kirk, da série da década de 60, do que com as outras, e outras coisas que a gente vê espalhadas por lá, que muito do que eles têm, apesar deles estarem ali perto do fim do século 24, ainda são coisas atrasadas e tal, todas elas que têm aquela cara vintage. De qualquer forma, o fato deles mostrarem isso em tela não é tão fácil de engolir, porque tão certinha quanto a Frota Estelar e de repente tão utópica quanto a Federação, me parece muito complicado esperar que um lugar desses existisse de fato. Não é o tipo da coisa que dá pra cravar que jamais aconteceria, tá errado. Tirem isso, queimem isso do canon de Star Trek. Não é isso. O problema é que me parece que tem uma dissonância ali, de algo que gera um ruído que eu não sei se eu necessariamente concordo, engulo ou compro. Mas agora tá lá, ninguém perguntou nada e também não vão mudar porque eu tô falando o que eu tô falando. E depois de tendo tudo isso dito e analisado, que eu não sei se vocês concordam ou não, vou aguardar os comentários de vocês aqui embaixo, então participem. A gente chega finalmente então no momento dos telanautas. Lembrando que o que vai ser conversado agora é o que a galera escreveu sobre o episódio anterior. E o Gervásio enviou: Oi Heitor, eu concordo contigo, esse foi um dos episódios mais legais dessa temporada, pois misturou temas como honra, status social, burocracia, entre outros, de modo que ficou bem amarrado. Gostei muito deles terem diversificado mais as sociedades Klingon, com a sua burocracia guerreira, e do nosso psicólogo, onde quase todos são algum tipo de chefe. Para sair dos estereótipos, isso é muito legal de se ver. Quanto à trama geral, com as fendas quânticas, eu literalmente pulei de felicidade por elas serem abordadas, mas fica a pergunta: quem está fazendo isso? Romulanos? Cardassianos? A espécie 8472? Só saberemos mais à frente. Gervásio, sim, concordo com você que toda diversidade é bem-vinda e é muito mais justa com a parte ficcional de algo que é criado ali para só poder encher tempo de tela e servir como antagonista, mas que no fim das contas já compartilha a tela há tantas décadas que deveria ter riqueza suficiente para se sustentar por conta própria, que são essas espécies que a gente já revisitou a exaustão na franquia. De qualquer forma, fica aí a pergunta de $1 milhão. Quem é que está causando as fendas quânticas? Eu não sei, mas em se tratando de Lower Decks, eu baixaria a minha bolinha e não acharia que é algo necessariamente muito maior,
porque às vezes a gente gera aquelas teorias que no fim das contas pode ser qualquer coisa. Já o Bruno Chassot mandou: o episódio pode não ter me feito gostar mais do psicólogo da Cerritos, mas com certeza me fez gostar mais dos detalhes da espécie dele. Cara, é bem isso mesmo. Agora, o nome que resolveram colocar para a espécie é que eu acho que deu uma derrapada no talvez tenham ido um pouquinho longe demais com esse humor danadinho, porque colocaram lá que eles são os cloacanos. Ou seja, é basicamente aquela espécie que vem... E para fechar, a gente tem a participação do Quirino, que diz: poxa, a cada episódio que passa me dói mais saber que vai acabar. Você acha que essa era de fartura de Star Trek está acabando? Temos mais cancelamentos do que novas séries confirmadas. De Discovery pra cá, tivemos épocas com várias séries saindo, temporadas toda hora. Agora estamos dando adeus a uma série depois da outra. Como você vê o futuro da franquia? Um abraço. Quirino, essa é uma ótima pergunta, mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Uma delas é o tal papo da fadiga de franquia, que Star Trek passou por uma época de ouro incrível na década de 90, mas teve tanta coisa que quando eles estavam terminando essa fase ali e já tinha coisa demais acontecendo, perto do lançamento do filme Nemesis, eles já estavam saturando a coisa daquela galera que não tinha mais a chance de sentir saudades de Star Trek. Foi um dos motivos que fizeram com que ao final de Enterprise, que foi uma série que foi encurtada, eles tivessem tido esse hiato gigante. O problema todo é que algo aconteceu ali que não é exatamente o que está acontecendo aqui, mas são motivos de bastidores que fazem com que a gente entenda que realmente a coisa esteja seguindo por um caminho com uma velocidade um pouco diferente. Se naquela época a CBS e a Viacom estavam se dividindo entre a sua parte de TV e a sua parte de cinema, eles acabaram dividindo os direitos autorais, indo cada coisa para um lado, o que não fez lá muito bem para a franquia e para a marca, até que eles refundissem essas coisas mais recentemente. O problema todo é que agora, além de tudo, e além de depois de ter entrado nessa guerra dos streamings e perceber que o buraco é mais embaixo, a Paramount passou por uma série de problemas muito complicados que foram com certeza agravados na época da pandemia, por causa de tudo que aconteceu com o cinema e tal, e ainda tomaram mais uma bela de uma pancada com as recentes greves. Então, eles se viram meio que forçados a procurar novas alternativas e estão vendendo. Então, até que isso se consolide, é quase como se eles estivessem meio que organizando a casa para receber os novos moradores. Me expliquei? Então é isso, galera. Quem quiser participar do Momento dos Telanautas, como fizeram os nossos amigos, é só dar uma olhada nas regras que estão aqui na descrição desse vídeo. Obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê no domingo, na hora do Sci-Fi News, com os resumos do sci-fi, da ficção, da cultura pop, num resumão da semana. Muito bem, combinado? Vou deixando aí 2 sugestões para vocês continuarem seguindo com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera! E até mais!